Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 69, mas antes da gente iniciar o nosso estudo de hoje, eu quero te pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus. Também quero aproveitar aqui para te desejar um feliz ano novo, um ano cheio de saúde, paz e prosperidade. Hoje nós estamos voltando oficialmente aqui no Evolução Diária. Ficamos 2 semaninhas aí em off para descansar um pouquinho, mas já estamos voltando aqui em nome de Jesus, firmes e fortes para estudar a palavra de Deus. Como eu disse anteriormente, nós vamos estudar hoje o Salmo de número 69. O Salmo de número 69 é um salmo de 36 versículos. É grande, relativamente grande, né? Dentre o livro de Salmos. Tem salmo muito maior, mas até aqui nós pegamos sempre salmos curtinhos, né? Os maiorzinhos foram com 20 e poucos versículos. O salmo de hoje tem 36 versículos. Então vamos começar o nosso estudo de hoje sem perder tempo, em nome de Jesus. Nós estamos estudando a Bíblia, só para relembrar, na versão NTLH, uma versão mais simples, mais atual, uma linguagem mais atual para facilitar o seu entendimento, tá? Vamos lá, gente, em nome de Jesus, Salmo 69, 36 versículos. É mais um salmo de Davi. O salmo começa assim, ó: de Davi ao regente do coro, com a melodia de Os Lírios. Ó Deus, salva-me, porque estou na água até o pescoço. Estou atolado num lamaçal muito fundo, não tenho onde apoiar os meus pés. Entrei em águas profundas e a correnteza quase está me afogando. Estou rouco de tanto gritar, a minha garganta está ardendo, os meus olhos estão cansados, esperando que tu, meu Deus, venha me socorrer. Olha só, note que Davi, ele está pedindo socorro a Deus nesse salmo. Aqueles que sem motivo me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, os meus inimigos contam mentiras ao meu respeito, eles são fortes e querem me matar. Eles me forçam a devolver o que eu não roubei. Os meus pecados não estão escondidos em ti, ó Deus. Tu sabes como eu tenho sido tolo. O Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, não deixe que aqueles que confiam em ti passem vergonha por causa de mim. Ó Deus de Israel, não permita que eu traga desgraça para aqueles que te adoram. Pois é por causa do teu amor, por ti tenho suportado insultos e tenho passado vergonha. Sou como um estranho para os meus irmãos, sou como um desconhecido para minha família. O meu amor pelo seu templo queima dentro de mim como fogo, as ofensas daqueles que te insultam caem sobre mim. Eu faço jejum e me humilho e, no entanto, eles me insultam. Eu me visto de luto e eles riem de mim. Falam de mim nas praças e os bêbados fazem versos ao meu respeito. Porém, eu, ó Senhor Deus, faço a minha oração a ti. Ó Deus, responde-me quando achares por bem, pois me amas muito, salva-me como me prometestes. Não me deixe afundar na lama, livra-me dos meus inimigos e das águas profundas da morte. Não deixes que as ondas me cubram, não permitas que eu me afogue em águas profundas, nem que seja engolido pela sepultura. Ó Senhor Deus, tu és bom e amoroso, responde-me e vem me ajudar, pois é grande a tua compaixão. Não te escondas do teu servo, responde-me agora, pois eu estou muito aflito. Vem e salva-me, livra-me dos meus inimigos. Tu vês todos os meus inimigos, tu sabes como eles me insultam e conhece a vergonha e as humilhações das quais eu tenho sofrido. Os insultos partiram o meu coração e eu estou desesperado. Esperei que alguém tivesse pena de mim, mas ninguém teve. Esperei que alguém viesse me consolar, porém ninguém apareceu. Quando estava com fome, eles me deram veneno. Quando estava com sede, me ofereceram vinagre. Que os seus banquetes sejam a desgraça deles e que as suas festas religiosas causem então a sua queda. Ó Deus, faz com que eles fiquem cegos, faz com que eles percam completamente as forças, descarrega sobre eles a tua ira e que o fogo do teu furor os alcance e que os seus acampamentos fiquem desertos e que ninguém fique vivo nas suas barracas. Eles perseguem aqueles que castigaste, zombam dos sofrimentos daqueles que feristes. Toma nota de todos os pecados deles, não os deixe tomar parte na tua salvação.
que o nome dele seja arriscado do livro da vida e que não seja colocado na lista daqueles que te obedecem. Eu estou sofrendo, desesperado a Deus, levanta-me e salva-me. Louvarei a Deus como uma canção, anunciarei com gratidão a sua grandeza. Isso será mais agradável a Deus, ó Senhor, do que oferecer em sacrifício o touro crescido. Quando os que estão perseguidos virem isso, ficarão contentes, e os que adoram a Deus ficarão animados, pois o Senhor ouve os necessitados e não despreza o seu povo que está na prisão. Louvem a Deus, ó céu e terra, ó mares e todas as criaturas que estão neles. Ele salvará Jerusalém e construirá de novo a cidade de Judá. O seu povo viverá ali e possuirá a terra prometida. Os descendentes dos servos de Deus herdarão essa terra, e aqueles que o amam viverão ali. Bom, esse aqui, de forma literal, né, literalmente, é o Salmo de número 69. Agora nós vamos fazer um resumo, uma interpretação desse texto, tá? Nós vamos tentar resumir isso aqui para facilitar o seu entendimento, e também uma interpretação do texto, né, para que você venha entender literalmente o que Davi está tentando comunicar aqui no Salmo 69. Então, como eu disse anteriormente, o Salmo 69 ele é um salmo de Davi, e esse Salmo 69 ele é conhecido por expressar, então, os profundos sentimentos de Davi durante uma fase, um tempo de aflição e perseguição, e ele busca a ajuda de Deus, né, para a vida dele. Então, Davi ele está se sentindo muito oprimido ali pelos seus inimigos, né? Ele diz que os inimigos são incontáveis, né? Que ele não consegue mais contar os inimigos, e por isso ele está clamando a Deus por socorro. E no decorrer desse salmo, então, Davi ele vai descrever a sua intensidade na sua própria angústia, ou seja, é uma angústia muito intensa, e ele está mencionando ali situações difíceis de oposição e injustiça. E além disso, Davi também ele vai expressar a confiança dele na fidelidade de Deus e na certeza de que Deus virá em seu auxílio. Há também aqui, interessante salientar, um pedido pelo juízo divino sobre os seus adversários. Então ele pede para que Deus venha com seu juízo sobre os adversários. E esse salmo vai terminar com uma exaltação àqueles que buscam a Deus, né? Davi ele termina exaltando a busca, né? As pessoas que estão buscando a Deus, afirmando que Deus vai ouvir e vai salvar todos os necessitados. Então esse salmo na verdade é uma expressão poética e também emocional da relação de Davi, que é o salmista aqui do Salmo 69, para com Deus. E esse salmo também ele fica marcado pela confiança que Davi tem, mesmo no momento de sofrimento, ele confia que Deus vai intervir, vai vir com a sua intervenção diante daquele sofrimento. Então, esse salmo aponta para a confiança e também para a esperança diante de tanto sofrimento, tá certo? Como aplicação prática, vamos lá, o Salmo 69 ele vai nos oferecer aqui várias lições de aplicação prática. Esse salmo vai nos ensinar a confiar em Deus. Primeiro, confiar em Deus em meio às adversidades. Esse salmo nos ensina também como manter uma vida de oração, né? Os salmos, na verdade, em suma, são orações dos salmistas, né? Principalmente Davi, ele sempre expressa as suas orações, e a estrutura dos salmos de Davi são bem parecidas, são sempre bem parecidas assim. Então ele vem relatando a sua angústia, depois ele fala da sua confiança, da sua esperança, no final ali ele louva a Deus. Então os salmos sempre está refletindo uma oração, principalmente as orações de Davi, tá? Esse salmo também vai nos fazer entender sobre o reconhecimento que nós temos na necessidade do auxílio em Deus sobre as nossas vidas, vai nos ensinar a perseverar na fé, fala também sobre perdão e compaixão, e finaliza ensinando como louvar a Deus em meio a tantas as dificuldades. Agora, como nós não temos tempo aqui para discorrer em tudo, né, sobre todas essas lições, nós vamos nos atentar um pouquinho sobre uma delas, é o que eu sempre digo aqui na Evolução Diária. Além da gente ler, interpretar o texto, entender o texto, a gente traz sempre ali, eu busco, né, visar uma lição de aplicação prática para você entender e praticar a palavra de Deus na sua vida. Eu sempre digo nos meus estudos aqui que a grande sacada da Bíblia é você ler, entender e aplicar, né? Não basta ler, não basta entender, né? Você precisa aprender a aplicar a palavra de Deus no seu dia a dia. Por isso que a Evolução Diária é de segunda a sexta, né? É uma dose de sabedoria bíblica para o seu dia, e aquilo que a gente estuda aqui pode facilitar demais a sua vida aí no dia a dia, tá? Então a gente não tem tempo para falar de muitas lições, vamos nos atentar a uma única lição. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a perseverança na fé, que é o que Davi também nos ensina aqui. Então, perseverar na fé é o mesmo que colocar o foco na fé,
né? Então, quando a gente fala assim de ter uma fé perseverante, a gente precisa ser focado na nossa fé. Inclusive, essa foi uma das 3 lições de aplicação prática da minha última ministração de quarta-feira na Evo, finalizando as séries do ano, né, onde eu falei sobre foco na fé e outras coisas mais. Mas como a gente está se atentando aqui na questão da perseverança na fé, eu quero trazer um pouquinho acerca dessa questão de perseverar na fé, né, de ter um foco na nossa fé em Deus, tá bom? Romanos capítulo 10, versículo 17 vai dizer assim, ó: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então olha só que interessante. A primeira coisa que você precisa entender é que o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, ele sempre vai tentar tocar na sua vida de alguma maneira para você não romper. E a primeira área que o inimigo ele tenta tocar na sua vida é na sua fé. A primeira coisa que o inimigo vai tentar abalar é na sua fé. Por isso Davi está nos ensinando aqui a perseverar na fé. Porque mesmo no momento de angústia, dificuldade, aflição, Davi diz o seguinte, ó: persevera na fé. Tá? Na hora que os inimigos, né? Aqui a gente também pode apontar para inimigos espirituais, tá bom? Então Davi está falando aqui de inimigos físicos. A época de Davi era uma época de muita guerra, batalhas militares, mas isso também é um apontamento, tá? Tirando um pouquinho do sentido literal e trazendo a aplicação prática, um apontamento para os nossos inimigos. Então, hoje nós não precisamos viver em batalhas, em guerras, né? Mas nós temos as nossas guerras, as nossas batalhas diárias. Então, o nosso inimigo é um pouco diferente. Talvez o seu inimigo seja aquela pessoa que está sempre tentando te caluniar, te difamar, falando mal de você, aquela pessoa no seu trabalho que quer puxar o seu tapete. Então são os inimigos aqui. E aí a gente pode levar isso também para o campo espiritual. Então Satanás, o inimigo das nossas almas, ele tenta de todas as maneiras mexer aonde? Literalmente na nossa fé. Por quê? Porque se ele conseguir desconstruir a sua fé, você acaba se tornando uma presa muito fácil, né? Então quando ele mexe na nossa fé, a gente cai nas ciladas, nas armadilhas de Satanás. Foi interessante, lá na minha ministração, na última ministração de dezembro, eu usei a história de Davi e Golias, e eu quero trazer um pouquinho dessa história, né, para você que teve na ministração relembrar, e você que não teve, entender um pouquinho mais sobre essa questão de foco na fé, perseverança na fé, tá bom? Samuel capítulo 17, 1 ao 10 narra a história de Davi e Golias. O texto diz assim: os filisteus se reuniram para lutar em Socó, em uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava do lado do vale e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava mais ou menos uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um de seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencê-lo e matá-lo, vocês serão os nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, eles ficaram apavorados. Olha só que interessante, ó. A Bíblia diz que o exército de Saul era um exército muito forte e muito numeroso, era poderoso e numeroso, mas esse exército forte e muito numeroso não conseguiu enfrentar Golias, tá? E olha só, e por que um exército forte e numeroso não consegue enfrentar um gigante chamado Golias? Porque eles ficaram atemorizados. O texto diz aqui, ó, quando Saul e os seus soldados ouviram isso, eles ficaram apavorados, né? Até aqui a gente só tá vendo o texto descrever apenas o currículo de Golias, né? E só de ver Golias, né? E perceber a grandeza, o tamanho do problema, o povo ficou apavorado. Então a Bíblia diz que Saul e seus homens ficam apavorados com a estrutura física de Golias, né? Eles nunca viram Golias guerrear, eles não conheciam Golias, e até aqui o texto, na verdade... Olha meu relógio falando comigo aqui. A Siri quer falar, quer participar também. E até aqui o texto só mostra e vai descrever quem é Golias, né? E isso foi o suficiente para apavorar
todo um exército. Então, um exército inteiro que colocou o foco aonde? Nas coisas naturais, naquilo que eles estavam conseguindo ver. Um exército de Deus, né, que tirou o foco da fé e colocou o foco nas coisas naturais. Então, na nossa vida, muitas vezes acontece assim. Olha o que diz em 2 Coríntios 5,7. Não podemos viver pelo que vemos, precisamos aprender a viver pela fé. E muitas vezes a gente olha os problemas da vida e a gente acaba ficando desesperado, apavorado. O problema é muito grande, olha o tamanho do Golias. E foi literalmente o que aconteceu com uma nação inteira, com um exército que representava uma nação. Um exército poderoso e numeroso, mas que diante de um grande problema se apavorou. Então, até aqui no texto a gente vê o quê? Uma verdadeira sequência de desconstrução da fé. E essa é uma estratégia antiga de Satanás, de te apavorar com coisas grandes, com grandes problemas, aparentemente indestrutíveis. E quando a nossa fé é desconstruída, até mesmo um exército acaba ficando paralisado, ou seja, tudo trava, né? Até aqui então um exército apavorado apenas com a descrição de um inimigo poderoso. Exército apavorado, fruto de colocarem o seu foco nas coisas naturais. Tiraram o foco da fé e ficaram apavorados. Até que surge Davi, um menino, um jovem de aproximadamente 17 anos, em meio a tudo isso aparece esse jovem focado, um verdadeiro servo de Deus, cheio de fé, um jovem que não se impressionava com o currículo do gigante filisteu e nem com o tamanho dele, não se intimidava com a força e nem com o poder que ele tinha para a guerra, para a batalha. E por que Davi não se intimida com Golias? Porque ele era um jovem focado na fé. A fé que ele tinha em Deus prevalecia. Davi não chega no campo de batalha ali olhando para o tamanho de Golias. Davi, ele chega ali focado na sua fé. E qual é a grande lição que a gente tem para tirar daqui? Assim como Davi, eu e você, nós precisamos aprender a perseverar na fé. Nós precisamos aprender a manter o foco na fé. Não se impressione com o tamanho dos problemas. Mantenha o seu foco na fé. E olha, para finalizar, Davi, ele venceu esse gigante apenas com uma pedrinha. Uma pedrinha bastou para que Davi pudesse vencer o gigante. Na verdade, não uma pedrinha, mas a sua fé em Deus era tão grande que uma pedrinha minúscula foi o suficiente para derrubar um gigante. Amém? Glória a Deus. Mais um capítulo de Salmos concluído com sucesso. Hoje nós estudamos o Salmo de número 69. Agora, eu quero te convidar bem rapidinho, vamos agitar as redes sociais aqui. Tira um print da tela bem bonito, coloca aí foco na fé, perseverança na fé. Tira esse print, escreve, me marca, posta nas suas redes sociais que eu vou repostar tudo em nome de Jesus. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, isso é muito importante também. E amanhã nós estaremos aqui novamente para mais uma Evolução Diária. Que Deus te abençoe, eu te desejo muita saúde, paz e prosperidade.